Shalom Adonai! Estamos dando início a mais um momento juntos aqui no canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico para mais uma aula. A saber, vamos falar sobre o universalismo, tá? Que é uma filosofia que vai ter as suas ideias e vai ter as suas propostas e doutrinas e nós vamos articular e relatar e discorrer sobre elas. Mas antes, eu quero te convidar. Mas se você não for inscrito no canal, se inscreva nesse canal, tá? Também dê o seu like contribuidor e compartilhe o nosso conteúdo. O universalismo, ele é uma filosofia que vai defender a ideia de que todos os seres humanos são iguais e que vão possuir, dentro desse contexto, dentro dessa proposta, os mesmos direitos e deveres. Esse conceito, inclusive, ele vai estar presente em muitas doutrinas e movimentos políticos, podendo ser aplicado em vários contextos, como na política, na ética e, automaticamente, na religião e educação. O universalismo ele vai ter suas raízes, suas origens, na Grécia Antiga, onde os filósofos como Sócrates, como Platão e como o próprio Aristóteles defendiam a ideia de que todos os seres humanos possuíam uma natureza em comum e que essa natureza era boa por si própria. Essa ideia ela foi depois, mais tarde, retomada e desenvolvida pelo filósofo Immanuel Kant, tá? Que vai defender também que todos os seres humanos possuem direitos inalienáveis e que esses direitos são universais, ou seja, valem por todas as pessoas, independentemente de sua raça, religião e também automaticamente nacionalidade. O universalismo, ele também é um princípio fundamental da Declaração Universal dos Direitos Humanos, se tornando assim um tratado internacional que priorizou e foi assinado, inclusive, pela maioria dos países do mundo, priorizando o estabelecimento dos direitos básicos de todos os seres humanos. A declaração, inclusive, vai afirmar que todos os seres humanos vão nascer livres e iguais em dignidade e direitos e que vão ser dotados de razão, de consciência e deverão sempre estar agindo um para com os outros em espírito de fraternidade. Então essa é a declaração máter do universalismo. O universalismo também se tornou um princípio fundamental de um liberalismo político, ou seja, uma corrente de pensamento que vai defender a liberdade individual, a democracia e o Estado de Direito. Os liberais vão, inclusive, acreditar que todas as pessoas têm o direito de viver de acordo com as suas próprias escolhas e que o Estado deve garantir esses direitos sem discriminar ou favorecer nenhum indivíduo ou grupo. No entanto, o universalismo, que também é alvo de críticas e de muitas contestações, alguns vão argumentar que o universalismo vai se tornar então uma ideia eurocentrista, que vai desvalorizar essas diferenças culturais e históricas entre os povos e vão argumentar inclusive que o universalismo é impraticável, que as diferenças de indivíduos e grupos são tão grandes, segundo a visão do universalismo, que é impossível se estabelecer regras universais que se apliquem a todos. Apesar das críticas, o universalismo é uma ideia fundamental para a promoção da igualdade, da justiça no mundo e de reconhecimento dos direitos e deveres de todos os seres humanos de uma maneira igualitária e também universal. Então, dentro dessa proposta é que nós estamos articulando e discorrendo, nós vamos ver também que o universalismo ele vai trabalhar com questões relacionadas também ao relativismo cultural, tá? A origem do termo, principalmente
do universalismo está inserido no contexto do próprio relativismo cultural, tá? Uma outra questão também que nós podemos compreender dentro desse contexto, quando nós começamos a abordar sobre o universalismo, que na verdade o universalismo, ele, no âmbito do direito internacional, ele vai ter um contraste com o relativismo cultural, mas vai ter ao mesmo tempo uma conciliação. Por quê? Porque a partir do momento da fundamentação ético-política, tá? E da problemática do centro do trabalho e da compreensão fundamental da universalidade dos direitos humanos, nós vamos ver que vai surgir também uma questão histórica do culturalismo. Tá? Então, o caráter universal dos direitos humanos é um elemento constante de fundamentação ético-política. E a origem do termo direitos fundamentais, ela vai estar também indo de encontro à proposta do universalismo. Então, a relação entre o universalismo dos direitos humanos e a sua fundamentação ético-política vai se evidenciar justamente nessa forte influência do racionalismo e do iluminismo no processo histórico, tá, de formação da doutrina dos direitos do homem, principalmente a partir do racionalismo de Descartes e de Galileu, que vai servir de uma inspiração para o iluminismo, cuja tendência mais tarde vai ser uma tendência universalizante, tá? Que vai apresentar-se algumas características relacionadas com o universalismo. Então, essa tendência universalizante proposta por René Descartes, ela pode ser identificada também no pensamento racionalista do direito natural, ou seja, no juras-racionalismo, que vai admitir uma existência também de normas jurídicas de validade, inclusive universal, cujo conhecimento vai obter-se através da razão. Então, a ideologia do iluminismo, ela vai trazer uma subjacente à ideia de que seria possível, tá, realizar um direito unitário, indo então de encontro ao universalismo, a ser presidido pela razão, que seria uma espécie de ciência do legislador, que seria apta a estabelecer as leis universais e imutáveis que deveriam regular a conduta humana. Então, a propósito disso é que é muito significativo a disposição constante do artigo 1º do projeto preliminar do Código Civil francês, a qual foi posteriormente suprimida na redação de sua definitiva, estatuindo que existe um direito universal e imutável, que é fonte de todas as leis positivas e não é outro senão a razão natural, visto que esta propõe o governo de todos os homens. Então é bem verdade que hoje em dia essa fundamentação jusnaturalista de cunho racionalista, que vai inspirar a elaboração da doutrina dos direitos humanos, não é mais aceita de uma forma, vamos dizer assim, unívoca, como meio de legitimar esses direitos. Então, com o advento do positivismo jurídico, passou-se já a identificar o fundamento dos direitos humanos na lei positiva, não mais nos princípios do direito natural. Ao passo que para alguns autores sequer seria, vamos dizer assim, possível identificar essa fundamentação absoluta para os direitos humanos, tá? A discussão acerca, então, da fundamentação dos direitos humanos, ela vai repercutir no âmbito da eficácia, na medida em que pode implicar na negação do universalismo que lhe é característico. Concluindo, entre aqueles que negam a existência de um fundamento absoluto para os direitos humanos, como o caso de Norbert Bobbio, vão trabalhar com a fundamentação e a argumentação que há divergências, tá, na definição de que seria o conjunto ou o conjunto
dos direitos humanos, ou a proposta dos direitos humanos, e que esses direitos vão constituir uma classe variável, sendo inclusive impossível fundamentá-los de um modo unívoco, tá? Pois cada contexto histórico vai possuir sua própria fundamentação e, por fim, os direitos humanos vão se tornar uma categoria heterogênea, contendo pretensões muitas vezes conflitantes, de maneira que busca um fundamento absoluto para os direitos do homem, podendo representar um obstáculo, assim, à introdução de novos direitos que são totalizantes e parcialmente incompatíveis com aqueles já estabelecidos. E aí surge um conflito entre direitos naturais, direitos humanos e também o universalismo. Então era essa a nossa proposta, essa é a nossa argumentação breve sobre o que vem a ser o universalismo e as suas implicações para com os direitos humanos e os direitos naturais. Obrigado a todos.